Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Céu e Terra com a consultora de Feng Shui, Flávia Ferreira. E com a astróloga Leia Dornelas. Tudo bem, Flávia? Tudo bom, Leia? Bom demais estar com você aqui de novo. É um prazer, todo mundo. Gente, hoje o nosso tema é espetacular. Nós vamos entender como o Feng Shui é capaz de mudar a vida de alguém com a história da Flávia Ferreira. Flávia, conta pra nós um pouquinho quem era a Flávia antes do Feng Shui. Como que é sua carreira, sua história, até chegar no Feng Shui? E aí você para que eu vou te fazer outra pergunta. Ai, Leia, é um prazer contar a minha história, porque é uma transformação muito grande, interna mesmo, em busca. Eu tenho uma coisa, eu acho que eu nasci com isso, que é entender um propósito. E eu tenho a impressão que quando era muito criança, eu sempre tive esse... Acho que eu tinha 7 anos, eu já me perguntava por que eu nasci. Era, não sei se as pessoas passam pelas mesmas situações, mas eu tinha essas dúvidas, essas questões. E aí de 7 em 7 anos parecia que vinha mais forte. As minhas transformações sempre são de 7 em 7 anos. Vinha mais forte de novo. Por que você tá aqui? O que você veio fazer aqui? Então assim, a gente vai amadurecendo. Criança, lógico, vive no mundo, né, infantil. A gente vai amadurecendo, passando por algumas fases, formando família, tentando carreiras. E aquele vazio sempre muito grande. Era um vazio que eu não sei explicar. Ah, você não é religiosa, que as pessoas às vezes falam, né? Que o vazio é falta de Deus. Não é. A minha conexão religiosa era muito grande. Sempre foi. Não era isso. Então, assim, foi uma busca sempre constante. Eu comecei a fazer faculdade, eu trabalhava 18 horas por dia. E aí era uma vida bem acelerada. Formando família, criança pequena, dando conta do recado e aquela agitação toda, e meu corpo começou a adoecer. E o que você formou, o que você trabalhava, essas questões relacionadas a esse vazio, como que isso se manifestava desde criança, se manifestou como? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, a gente já fica aqui até amanhã. É uma sensação de não estar feliz, nem na felicidade, de acontecer coisas boas, mas essas coisas boas não ter sentido, sabe? Então você vai passando. Então acontecer várias coisas maravilhosas. E você poderia ficar feliz, até mesmo as conquistas. Por exemplo, conquista boba, carteira de motorista. E aí, eu passei de primeira. Vamos conquistar? Sabe aquele vazio? Ah, passei. Então era uma coisa assim bem forte dentro de mim. Aí a gente foi passando o tempo. Meus pais tinham uma padaria, então era comércio familiar. Eu ajudava eles. Eu trabalhei como servidora pública. Eu trabalhei em várias coisas, né? Então, várias coisas. Eu comecei a fazer faculdade de matemática. Depois não deu certo, porque eu fiquei grávida de uma filha, minha filha mais velha. E ela exigia muita atenção, porque ela, quando criança, ela ficava muito doente. Então eu larguei a faculdade. Aí eu comecei de novo, porque eu sempre amei construção. E aí eu comecei a fazer faculdade de engenharia civil. Aí eu falei, agora eu me encontrei. Eu tava, sabe quando você pega animada, assim, você fica com sono, mas você não quer dormir, o corpo vai e você não, sabe, você fica naquela briga. Que nem menino pequeno que quer fazer arte, mas tá com sono. Era eu. Na maior alegria. Engravidei de novo. Da minha filha mais nova. Mas aí, a vida, sabe, parece que vai acontecendo uma coisa, vai acontecendo outra coisa. E indo, caminhando. E aí, me apresentaram o Feng Shui através da internet, né? Eu tenho 2 professoras maravilhosas, super indico elas, que é a Bel e a Tef. Ela fala sobre Feng Shui, né? Então, eu comecei a segui-las para entender Feng Shui. E elas falam certos pedaços, como que a gente pode fazer, e mudanças. Eu comecei a praticar essas pequenas mudanças na minha casa. Aí eu falei assim, gente, só umas pequenas mudanças, como, por exemplo, estar de frente para a vida. Porque a maioria das vezes a gente se coloca de costas. A gente não quer enxergar o que está acontecendo na vida da gente, por algum motivo. Só que a minha paixão por Feng Shui é exatamente isso. Não é só mudanças de móveis. Não é só mudanças da estrutura da casa. É você entender por que aquilo se manifesta. Porque a mudança, ela está dentro da gente. Então, eu entender por que eu não estava querendo ver aquilo, aquela situação, sempre faz você sair da zona de conforto. E o Feng Shui foi a sua porta de entrada para o autoconhecimento ou você seguiu um processo até chegar no Feng Shui? Ah, não. Como eu falei para você, né?
eu comecei a ter dores no corpo. Quando trabalhava, eu tinha 2 filhas, trabalhava 18 horas por dia, então meu corpo começou a adoecer. Aí uma amiga minha, ela falou assim, Flávia, vamos fazer uma meditação? Porque uma colega minha tá dando aula. É muito bom, você consegue, pela meditação, transformar a sua vibração e tal. Eu tava com muito problema de saúde e falei, não tô fazendo nada novo, né? Aí eu comecei a fazer meditação. E através da meditação, realmente, por exemplo, eu tava com um problema de menstruação, que eu tinha um período muito longo de menstruação. E ele não cessava, não parava. Eu tava tomando remédio e não parava. Com a meditação, parou. Olha que interessante, né? Na medicina chinesa a gente diz, né, do fogo do coração, né? Uma das questões vinculadas a esse excesso do fogo, né, tem a ver com a questão das hemorragias, né? E realmente, quando você acalma a mente, você assenta, o corpo responde. O corpo é muito fiel, né? Nossa! Hoje eu paro para pensar, porque devido a várias transformações, e eu fui pegando uma atrás do outro. Eu fui assim, nossa, que interessante! Me despertou. Algo foi assim, nossa, que estranho. E logo em seguida veio, eu fiz Starting, né? Que é você olhar para a vida e entender que é sua responsabilidade. Tudo na vida é sua responsabilidade. Entender que o corpo também, ele age ao que você sente e ao que você pensa. Depois eu fiz o Ho'oponopono. Eu falei, olha, que interessante. Aí, toda vez que eu fazia um curso, era um boom na cabeça. Você fala, nossa, mas aquela transformação. Eu falei assim, gente, mas como que eu vivi até hoje sem isso? Aí, depois do Ho'oponopono, eu fiz... acho que foi o TRE, com você. Que eu comecei a fazer, você começou a fazer comigo, né, o TRE. Me deu muitas transformações, você mostrou muitas transformações, inclusive foi através do TRE, aquele vazio existencial, que a gente descobriu o que era. Sim. Você lembra, né? Sim, lembro. Eu cheguei pra você chorando, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí você... Através do TRE, a gente conseguiu. E aí eu achei tão incrível que eu falei, vamos fazer TRE também. Aí a gente fez aquele curso. E aí eu tava já na transformação do Feng Shui. Que o Feng Shui é tudo que você realmente pensa, sente, age, você atrai. Então, hoje, por exemplo, eu entendo que se eu pensar, eu sinto, eu ajo. E dói. Então, o Feng Shui, eu pratico na minha vida, mas eu vou ser bem sincera pra você. Eu coloquei meu apartamento da planta, eu identifiquei tudo que deve ser alterado, mas eu não alterei tudo. Por quê? Dói. É um processo, né, Flávia? Da mesma forma que é um processo a gente mudar hábito, a consciência nos ajuda nessa transformação de hábito, nessa transformação de personalidade, mas não é simples nem imediato, é um processo. É interessante quando você assume, eu estou no processo, porque enquanto você está no processo, você é capaz de olhar para a vida, olhar para o outro e fazer algo espetacular, que é a sua escolha. Eu quero que mais pessoas também descubram que a sua casa, que o seu consultório, o seu escritório, o seu trabalho, a forma como eu me organizo, a forma como eu lido com a minha casa, ela revela o que está em construção e em lapidação em mim. Exatamente, Lélia. É uma lapidação, é transformação, é construção, é tijolinho por tijolinho. E você só consegue transformar a sua casa na hora que você olha para dentro de si, entende qual que é o seu processo, acolhe o seu processo, porque é acolhimento. E aí você vai se transformando. A casa também transforma. Então, como eu já entendi, eu olho para o Feng Shui. Gente, eu sou apaixonada, porque parece que vai fazendo, vai mudando, e sabe? E aí quando eu consigo transformar, eu vejo na vida das pessoas, e elas chegam pra mim e falam, Flávia, eu não consegui fazer tudo. Eu falei, tá bom, você já fez alguma coisa?
Aham. Eu já comecei a fazer. Eu falei, e houve alguma transformação? A pessoa fala, já comecei a me transformar com um pequeno ato. Eu falei, é isso. Não é porque você mudou que vai transformar, é porque você está consciente daquela transformação e muda. E é aí que a gente vê a mecânica quântica acontecendo. É. Porque a mecânica quântica diz o quê? Que é o observador que muda o fato. Então, quando eu paro para me autoanalisar, esse olhar, essa observação muda o que está sendo observado. Então, Ou seja, a atenção plena em algo. Eu vejo com a sua história um processo que aconteceu comigo e que com certeza acontece com quem está nos ouvindo. A gente experimenta várias situações, né? Você experimentou o Ho'oponopono, a meditação, a terapia de resposta espiritual, o rei, a astrologia, algo, né? O Feng Shui, e algo te chamou tanto a atenção, fez tanta coerência na sua vida, fez tanto sentido que você quis mudar de profissão. Isso. Esse foi o marco para eu falar assim, eu quero meu propósito. Aí foi a resposta de tantas vezes eu me perguntar, eu vim para fazer o quê? Porque assim, eu gosto de ajudar as pessoas e as pessoas chegam até mim e contam a vida delas. É simples, é só sentar do lado. Sentei do lado, elas começam a contar a vida delas. E eu amo saber a vida das pessoas, entender as dores, as necessidades, porque tudo que o outro sente, eu sinto. Então, eu pergunto, e aí, como você lidou com isso? E ela dá a resposta, isso aqui não foi muito certo. Pronto, já é um ponto que eu não vou fazer. Se não deu certo pra ela, pra mim também não vai. Então era gostoso, já era gostoso. Mas como que eu transformo isso numa profissão, né? Eu não queria ser terapeuta. Não era terapeuta, embora eu seja, né, uma terapeuta. Mas assim, não é isso, não é sobre isso. É sobre mais. É sobre realmente você entender que tudo está conectado. O universo todo está conectado. Então, por exemplo, ele não tem aquela passagem que fala que não cai uma folha da árvore que Deus não saiba, que não seja para cair. Então, tudo está conectado. Por que está conectado? Por que que você atrai exatamente aquela residência? Porque você sente um monte de coisas e quando você vai para a residência está sentindo aquilo. Então, isso fez muito sentido para mim. A transformação começa dentro, mas depois ela se mostra e não tem problema. Agora, o único problema que eu falo para as pessoas, que eu falo para meus clientes, para meus amigos, para meus familiares, principalmente minhas filhas, não se acomode aonde você está. Dói, mas tenta enxergar o que você veio para fazer. Porque o seu processo, a caminhada da felicidade é uma caminhada. A felicidade é o caminho. Se permitir transformar, se acolher. Tá tudo bem se você não for aquela de primeira, eu vou fazer isso, já consegui. Não, é difícil. Se transformar, se olhar no espelho, né, Lélia? Identificar o que te dói e o que eu posso fazer devagarinho até aquilo. Hábitos. Vou adquirir novo hábito. Vou pra academia. Vou ficar linda e maravilhosa. Quanto tempo você tem que ficar na academia até você ser linda e maravilhosa? Quanto tempo que você tem que parar, prestar atenção nos seus hábitos, na sua escolha? Você sabia que tem gente que não sabe o que gosta? Se eu perguntar pra ela assim, o que você mais ama nessa vida? A primeira resposta dela nunca é ela mesma. A primeira resposta dela é assim, eu amo meu filho, eu amo meu trabalho, eu amo dinheiro. Eu amo dinheiro. Mas a resposta das pessoas nunca são, eu me amo. Então, quer dizer, eles nem se conhecem. Então, é isso que é gostoso, né? Isso é paixão que eu sinto, porque o Feng Shui ele vem trazendo essa conexão, esse conhecimento para as pessoas, para elas poderem olhar para dentro de si através de olhar para fora. Você olha para fora, você enxerga dentro. Isso é maravilhoso. É maravilhoso mesmo, né, Flávia? Porque se a gente já sabe que tudo é manifestação do nosso eu, a casa, o que está, as situações, os fatos, as pessoas, elas estão de acordo com o que eu preciso mudar
dentro. Se eu quero algo diferente, uma casa diferente, morar num lugar diferente, eu preciso manifestar na minha energia esse lar interno. Isso mesmo. É o que você está explicando. Exatamente. E a transformação da carreira que você tinha me perguntado, ela começa devagarinho. Então, por exemplo, esses dias eu estava meio desanimada, porque não é fácil você transformar, já fiz sucesso. Não funciona assim. Então, eu estava vendo um vídeo que a pessoa falava assim, a pessoa que fez a lâmpada, ela fez 1000 vezes para dar certo. Uma vez. Ela tentou 1000 vezes e deu certo uma. E foi suficiente, até hoje, olha lá pra você ver. Elvis, ele gravou centenas de músicas e poucas fizeram sucesso. Não foram todas. Então, assim, pra você ver que é tentativa, é não desistir daquilo. Então, a transição de carreira, o Feng Shui apoia. Então, eu vejo isso, que às vezes a pessoa tenta transformar a sua carreira. Tenta, né? E aí, no meio do caminho, desiste, desanima. Mas o que acontece? Vamos apoiar isso. A casa apoia você. Lá na casa tá falando o motivo porque você tá tentando desistir. Então, a gente já estimula, já ativa. Não, vamos embora, vamos desistir não, vamos continuar, vamos persistir. Vai dar certo. A gente já precisa de uma vez. Deu certo uma vez. E já tá tudo certo. Essa uma vez é que às vezes custa chegar. Mas chega, né, Flávia? Chega. Mas conta um pouquinho, o que além da paixão pelo Feng Shui, fez com que você realmente tomasse a decisão de mudar a carreira? Você era engenheira. Eu sou engenheira. Né? Sou engenheira civil. Conta um pouquinho dessa passagem, quantos anos você trabalhou assim, te deram uma visão sistêmica, como que isso se encaixa ou não encaixa? É porque assim, eu amo também engenharia, eu acho linda a mudança. As pessoas dizem, nossa, Deus me livre de obra. Ai, que bagunça. Eu entendo aquele caos maravilhoso. Pra mim, aquele caos é divino. Porque eu gosto, porque olha pra você ver, você tem um terreno limpo, de repente vai fazendo uma bagunça, quando termina, não tá mais bonito, não tá transformando aquilo, não tem um acolhimento, não tem algo mais incrível ainda. Assim é dentro de nós. Então, assim, como eu tive muito esse negócio, qual é o meu propósito? Qual é o vazio de preenchimento? E eu também gostava muito dessa transformação. Eu sou engenheira há uns 10 anos, mas eu estava sempre na área burocrática, porque eu também gosto dessa área mais burocrática, né? Papel, PGRCC e tal. E eu não deixei de fazer, né? Eu ainda faço. Eu vendo que as pessoas não vivem bem onde elas estão. Sabe? Elas têm uma casa linda. Pra você ver, se todo rico fosse, tipo assim, feliz, não tinha suicídio, o rico não se tirava a vida. O rico não tinha problema de saúde. Não tinha nem problema nenhum. Então, não é dinheiro, é algo a mais. Então, assim, pra gente entender que a casa influencia a gente, influencia a nossa saúde, influencia a nossa percepção, influencia a nossa permissão de vida. Porque tudo é um campo energético. Exato. E o campo tem informações que reverberam em todas as instâncias, em todas as dimensões. Por este motivo que fez tanto sentido eu querer partir, não só fazer uma planta, porque hoje em dia as construtoras, mas é verdade, eles querem só construir e vender. Então eles fazem as casas pequenas, todas erradas. A maioria traz problemas de ansiedade, de dependência emocional e de uma insônia absurda. Se o seu corpo não descansa, você não tem saúde. Então elas estão trazendo esse problema de saúde, porque como que eu posso falar, o capitalismo, essa vontade comercial e tal, eles não estão parando para pensar que o mais importante é você fazer o seu cliente se sentir bem dentro da casa. Por exemplo, vamos inventar, eu tenho uma construtora chamada Amor, vamos supor. A minha construtora, ela entrega qualquer produto. Então, se os meus clientes que entram lá, vai comprar um produto qualquer. Mas eu, como sendo Amor, não quero entregar um produto qualquer. Eu quero entregar o produto. E eu não falo só de materiais
de acabamento sofisticado, não é isso. Eu falo de algo a mais, que só aquele local tem. Se você comprar uma casa de mim, um apartamento de mim, e você se sentir absurdamente bem, se você puder comprar outro, você vai? Claro. É sobre isso. Então a gente fideliza o cliente, porque o cliente não precisa comprar só uma vez e nunca mais. Ele compra uma, ele prospera, compra outra, ele prospera mais ainda, vai comprando. Então, enquanto a gente não entender que quando a gente multiplica o bem, a gente recebe muito mais do que a gente fez, não vai, entendeu? Então, assim, às vezes eu vou deixar aqui, através da minha história de vida, um apelo para as construtoras. Vamos nos dedicar a fazer nossos clientes com mais saúde e prosperidade, sem tantos problemas emocionais e nem físicos. Então, assim, é Feng Shui. Ou seja, casas que curam. Esse é o resumo da história. Exato. O Feng Shui auxilia que onde você mora, onde você trabalha, onde você passa o tempo, seja em família, seja no escritório, você esteja num ambiente propício à saúde, à felicidade, ao companheirismo. É isso, Flávia? Exatamente. Então, Flávia, eu agradeço a sua história, por partilhar com a gente esse momento, né? Tantas pessoas estão, neste momento, pensando nessas questões internas, sem saber como fazer essa transformação. E aí está o caminho, um processo em que você se olha, se percebe, se acolhe e encontra o seu propósito. Obrigada a você por ter ficado aqui nos ouvindo e que a gente possa transformar todo dia o seu ambiente e você mesmo, transformando cada dia a sua consciência e autoconhecimento. E no próximo episódio nós vamos falar sobre o ano de Marte. Então, aperta agora, se você ainda não apertou as notificações, para ficar sabendo, para ser avisado de quando o episódio for para o ar. Nos siga e compartilhe se você gostou, se essa informação fez sentido para você. Um beijo de luz e até a semana que vem. Até a semana que vem.